Olá, alunos! Vamos falar mais um pouco sobre a região Sudeste. Uma coisa que a gente destaca na população da região Sudeste foram as imigrações que tivemos, principalmente de italianos, né? Mas também de espanhóis, de portugueses, no final do século XIX, né? Ano 1870, 1880. Esses imigrantes vieram principalmente para trabalhar nas lavouras do café, porque naquela época São Paulo estava bombando assim na produção de café, certo? Mais tarde, gente, já no século XX, nos anos 1920, 1930, vieram muitos japoneses para o Brasil, né? E os japoneses aqui no Brasil, eles também trabalharam no cultivo do café, mas também no cultivo do arroz e de hortaliças, né? Então há muitas plantações de arroz atualmente em São Paulo que foram originárias da época dos japoneses, né? Que eles cultivavam isso em São Paulo. Então, assim, a região sudeste, devido a essas imigrações, né, ela cresceu de modo elevado no final do século XIX e começo do século XX, tudo bem? Além de também as migrações, né, internas, pessoas que vinham da região norte e mais ainda da região nordeste, principalmente da Paraíba, da Bahia, Pernambuco, né, do Ceará, né, nordestinos que iam trabalhar em São Paulo. Porque no século XX estava tendo muito emprego na área do comércio, não é? Na área das indústrias, construção civil, porque a cidade de São Paulo estava crescendo cada vez mais, então o pessoal estava construindo prédios, edifícios, né? Estradas, casas, enfim, todo tipo de construção civil. Então essa migração interna, especificamente nos anos 1920 até os anos 1970, foi intensa, né? Inúmeros nordestinos foram para o sudeste do Brasil, principalmente para São Paulo, em busca de melhores condições de vida, certo? Porém, gente, chega um tempo que o emprego diminui, não é? Então, já nos anos 80, houve uma redução do número de empregos, né, nas grandes metrópoles do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não é? Isso daí aumentou o número de desempregados no Sudeste. Então, o povo diminuiu de ir para lá, os nordestinos, não é? E também as melhorias de condições no Nordeste, que melhorou bastante as condições de vida do povo no Nordeste. E aí, nos anos 90, houve uma redução do crescimento da população Sudeste, não é? Porque diminuíram as imigrações internas, não tinha mais gente da Europa vindo morar no Brasil também, nem no Sudeste, não é? E também a queda da natalidade, que as pessoas passaram a ter menos filhos, isso daí no caso é normal, não só na região Sudeste. Ainda assim, gente, a região Sudeste ela é a região mais populosa do nosso país. Ela tem 87 milhões de habitantes e uma densidade demográfica alta, em média 91 habitantes por quilômetro quadrado. Uma coisa, gente, que faz a região Sudeste ser bastante evoluída é que o Sudeste é responsável por mais da metade do PIB, Produto Interno Bruto, do Brasil, né, que é a soma de todas as riquezas que o país tem no comércio, na indústria, nos serviços, todo tipo de riqueza produzida, né, na agricultura, na pecuária. Então, assim, essa participação enorme no PIB, né, na riqueza do país, se deve ao enorme parque industrial que tem no sudeste do país, né? Há muitas indústrias, o parque industrial é um conjunto de indústrias, né? Então há muitas indústrias em São Paulo, né, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, né, que torna essa região com um destaque econômico assim gigantesco, né? Então assim, as importantes indústrias do Sudeste, gente, são as indústrias metalúrgicas, né, que fazem objetos de ferro, de metal, de alumínio, as indústrias siderúrgicas, as indústrias mecânicas, as indústrias alimentícias, né? Também as indústrias de tecnologia, né, que é as indústrias da informática, aeroespacial, né, como por exemplo fábrica de aviões, enfim. Outra coisa que a gente destaca, gente, na indústria do Sudeste é que a indústria na região Sudeste ela produz 58% do PIB industrial, né? Ou seja, 58% das riquezas vindas de indústrias no Brasil está no Sudeste, ou seja, mais da metade das riquezas. O que está acontecendo nos últimos anos, nos últimos 30, 40 anos, é uma descentralização. Por quê? Porque o Sudeste está tão cheio de indústrias que passaram a construir indústrias também em outras regiões. No Nordeste do Brasil, né? No Ceará já tem indústrias, né?
No norte do Brasil, como Manaus, por exemplo, houve aí mais uma descentralização, uma construção de indústrias também em outros lugares do Brasil, certo? É, um fenômeno, gente, que está acontecendo também no Sudeste é a formação da megalópole, né? Rio e São Paulo estão praticamente interligados, né? O que é uma megalópole? É quando duas grandes cidades são ligadas, né? Sem nenhuma separação rural, ou seja, o percurso de São Paulo ao Rio estão formando-se cidades, né? E está acabando a zona rural nesses quilômetros que separa São Paulo e Rio de Janeiro. Então, quando elas estão assim se unindo, essas duas grandes capitais, isso se chama o fenômeno chamado formação de megalópole, que são duas grandes cidades reunidas, né? Enfim, está sendo formada ainda. Em breve teremos essa megalópole brasileira. Outra atividade que podemos destacar na região sudeste, gente, é o extrativismo mineral, né? Em Minas Gerais, existe lá uma região conhecida como quadrilátero ferrífero. O que é o quadrilátero ferrífero? É uma região mineradora que tem no estado de Minas Gerais, né? Então, no estado de Minas Gerais tem muitas jazidas, né? Jazidas é aqueles lugares que tem muito ouro, né? Manganês, bauxita e, sobretudo, ferro, né? Esses aqui são minérios que eu falei. Tem outros minérios, mas os principais são esses, né? O ouro, manganês, né? O ferro, a bauxita, que é um minério que da bauxita se faz o alumínio e outros, né? Então, o quadrilátero ferrífero no Sudeste, ele é muito importante para a produção de minérios que é exportado para vários países do mundo. Outra coisa interessante na região Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, é a produção do petróleo, onde se destaca a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Tudo bem? E, para finalizar, temos também a agropecuária. A agropecuária que corresponde a 22% do PIB nacional. Então, no Sudeste, há grande produção de produtos, gêneros agrícolas, como principalmente as monoculturas de café, cana-de-açúcar e laranja, né? E também a produção de gado leiteiro, né? Produção de carne bovina, né? Do gado, enfim. A agropecuária no Nordeste também, no Sudeste, aliás, é bem intensa, né? Sudeste, eu falei Nordeste sem querer. Enfim, gente. E a agropecuária produz muitas coisas também para exportar, né? Carne, né? Açúcar, entendeu? Café, são grandes produtores também para exportar, para levar para outros países, beleza? E por fim, gente, devido a ter tantas indústrias, ao Sudeste ser tão urbanizado, também tem problemas ambientais, né? Poluição que as indústrias provocam, né? Muitos carros nessas regiões, entendeu? Questão do lixo, né? Que se tem muita gente que produz muito lixo, isso é um problema. Como é que eu vou reciclar? Como é que eu vou dar conta de limpar a cidade, não é? Questão das enchentes, porque as ruas são todas asfaltadas e quando chove o solo não absorve a água, então tem muitas enchentes, tem poluição de rios, né? São questões ambientais que estão sendo tratadas agora e que devem ser cuidadas para a situação não piorar, não é? Então é isso, pessoal. Região Sudeste, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.